TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 7 de agosto. E nesta edição, previsão de ventos de acima de 90 km por hora coloca Petrópolis em alerta. Lei de diretrizes orçamentárias mantém mínimo de 2% para obras de prevenção de desastres em Petrópolis. Defensoria tenta impedir adiamento da implantação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para 2028 também em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar a prática da yoga para a saúde. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta sexta-feira, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã, é claro, sempre com vocês. E olha só, gente, Petrópolis está em alerta para a previsão de rajadas de vento que podem superar os 90 km por hora nesta sexta-feira. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a atuação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão deve provocar ventos moderados a muito fortes na região serrana, com maior intensidade entre a manhã e a madrugada de hoje. Diante do cenário, a Prefeitura suspendeu as aulas presenciais em todas as escolas da rede municipal de forma preventiva. Olha só. A suspensão das aulas da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis acompanha a decisão do governo do estado e, segundo a Prefeitura, tem como objetivo garantir a segurança de estudantes, professores e demais profissionais da educação. Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Anete Fernandes, nesta sexta-feira, uma frente fria se forma em decorrência do ciclone extratropical, também conhecido como ciclone bomba, o que acelera ainda mais os ventos. O avanço desse sistema frontal tende a acelerar os ventos na região sudeste como um todo. Então, assim, todo o Rio de Janeiro está favorável para a ocorrência de vendaval no decorrer da sexta-feira. De acordo com o INMET, os efeitos na região serrana e principalmente em Petrópolis vão se concentrar entre sexta-feira e sábado. Os efeitos serão mais no sábado, na sexta e no sábado. Já no domingo, não existe perspectiva nenhuma de ventos fortes, nem chuva para a região. Mas na segunda-feira, o avanço de uma outra frente fria tende a trazer chuva para todo o estado do Rio, inclusive para a região serrana do estado. A Defesa Civil Estadual reforçou as equipes da Sala de Situação, que monitora as condições meteorológicas 24 horas por dia e mantém contato permanente com as defesas civis municipais para acompanhar a evolução do cenário e orientar as ações preventivas. A Secretaria Estadual de Defesa Civil vem acompanhando a situação, fazendo o devido monitoramento através da nossa sala de situação. A Força Especializada de Defesa Civil está em contato com os municípios, com a Defesa Civil de cada município. Estamos preparados, organizados. A orientação é que a população evite permanecer próximo a árvores, postes, placas, coberturas, andames e estruturas metálicas. Não estacione veículos sob árvores, mantenha portas e janelas fechadas, evite deslocamentos desnecessários durante os períodos de ventos mais intensos e não toque em cabos elétricos caídos. Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros através do número 193, podendo também acionar a instituição por meio do nosso aplicativo. A Prefeitura de Petrópolis também recomenda que a população acompanhe os alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil. E olha só, gente, um incêndio em vegetação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, ou seja, de ontem, no bairro da Glória, aqui em Petrópolis. E esse tipo de ocorrência não é exclusivo aqui da Cidade Imperial. Nos últimos 5 dias, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 800 incêndios em todo o território fluminense.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 3h40 da tarde desta quinta-feira para o combate às chamas no bairro da Glória, em Petrópolis. As imagens que circularam pelas redes sociais mostraram a intensidade e a preocupação dos moradores da localidade com as chamas. Próximo à minha casa. Poxa, eu com criança dentro de casa. Poxa, pelo amor de Deus, tenha compaixão. Quando for colocar fogo, né, alguma coisa, fez uma capina, espera não ter vento nenhum. Pô, porque não tem necessidade disso, não. Os militares atuaram durante mais de 5 horas no combate à queimada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi debelado totalmente às 9h10 da noite. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio ou a existência de danos materiais. Segundo o coronel Tarcísio Antônio, secretário de Estado de Defesa Civil, houve um aumento de mais de 40% no número de ocorrências de queimadas, comparando julho de 2025 e julho de 2026. Somente nos últimos 5 dias, atuamos em mais de 800 eventos de combate a incêndios florestais. A recomendação é que a população evite fogueiras para limpeza de terrenos e queima de lixo. Outro cuidado muito importante é com fogos de artifícios e a soltura de balões. Então a população deve se cuidar, atentar para essas recomendações com o objetivo de evitarmos novos focos de incêndio. Em caso de incêndio, entrem em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193 e também através do nosso aplicativo para acionamento de socorro 193 RJ. E agora indo para um ponto um pouco mais leve do nosso programa de hoje. Hoje é o Dia Estadual da Cerveja e a Prefeitura de Petrópolis publicou um pequeno vídeo nas redes sociais falando justamente da relação da nossa cidade com a bebida. Olha só. Você sabia que Petrópolis é a capital estadual da cerveja? O município recebeu a primeira cervejaria do Brasil e hoje abriga mais de 18 cervejarias, dando mais de 300 empregos diretos e 15 mil indiretos. São empresas como esta que juntas produzem por mês mais de 150 mil litros da bebida. É a tradição de um setor forte que movimenta a economia e o turismo de Petrópolis. Nesse Dia Internacional da Cerveja, que tal vir para Petrópolis para fazer um brinde? Saúde! E agora voltando para os tópicos um pouco mais complicados, após uma sequência de problemas envolvendo a Turp, como os 2 casos de princípio de incêndio, além de um incêndio que destruiu um ônibus e da apreensão de um outro coletivo pela Polícia Rodoviária Federal, a Justiça realizou nesta quinta-feira uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis para acompanhar a intervenção na empresa Turp Transporte. Durante a sessão, as causas dos incêndios, a ausência dos relatórios mensais de operação e a segurança dos passageiros foram os principais temas em debate. A audiência reuniu representantes da CPTrans, da Turp, do Sindicato dos Rodoviários e do Ministério Público. O primeiro a prestar depoimento foi o presidente da CPTrans, Luciano Moreira. Sobre os 3 casos registrados no último fim de semana, ele afirmou que um dos princípios de incêndio foi provocado pelo travamento da lona de freio, outro por um curto-circuito na parte elétrica do farol dianteiro e que o caso que destruiu completamente um ônibus ainda está em apuração. Segundo ele, nenhum dos veículos havia sido reprovado na última vistoria da CPTrans, realizada em março. Durante o depoimento, Luciano também afirmou que os dados operacionais da intervenção ainda não foram apresentados à Justiça porque precisam passar primeiro pelo Conselho Municipal de Transportes, o Comutran. Segundo ele, as reuniões do Conselho não foram realizadas nos últimos 2 meses e essa situação deve ser regularizada no próximo dia 10. O presidente da CPTrans também avaliou os primeiros resultados da intervenção na Turp, iniciada em maio desse ano. Segundo Luciano Moreira, a medida conseguiu estabilizar o serviço em relação às paralisações dos rodoviários. Ele afirmou que desde o início da intervenção, os salários dos funcionários passaram a ser pagos em dia e que 3 repasses de FGTS foram realizados em 2 meses, algo que, segundo ele, não acontecia desde 2022. Por outro lado, o presidente reconheceu que a melhora operacional ainda é limitada e que os resultados financeiros da empresa ainda não apareceram de forma significativa. Esse veículo que pegou fogo, por exemplo, de cabeça aqui eu posso lhe dizer que
No mês passado ele só teve uma falha, ele só parou uma vez. No mês seguinte ele teve 2 falhas. E no mês seguinte, anterior, né, ele teve 3 falhas. Então a sensação que eu tenho quando eu olho só para os números é que ele estava passando por algum tipo de manutenção periódica que estava conseguindo fazer ele ficar melhor. A promotora Vanessa Katz também fez duras críticas à situação do transporte público. Ela afirmou que o problema é estrutural e que em 25 anos de atuação no Ministério Público nunca havia visto um ônibus incendiar no meio da rua. A promotora também questionou se Petrópolis teria estrutura para atender um acidente com múltiplas vítimas. A mesma defendeu que a situação exige providências urgentes para garantir a segurança dos passageiros. Se a gente tem um evento ali danoso, né, com múltiplas vítimas, a gente não tem condições de dar atendimento. Nem o Corpo de Bombeiros tem estrutura para atender um evento dessa magnitude. A promotora Vanessa Katz também questionou se a população está, de fato, segura para utilizar o transporte público. Segundo Luciano Moreira, só seria possível responder a essa pergunta após a realização do LIT veicular, o laudo de inspeção técnica veicular. Diante disso, a promotora informou que vai solicitar a vistoria completa de toda a frota. Em resposta, o presidente da CPTRANS afirmou que o LIT veicular será realizado em caráter emergencial, além da vistoria já prevista no calendário para esse mês de agosto. O nível do que tinha queimado era muito grande. A gente pensava que era menor, mas derreteu o assoalho, parte do motor, então derreteu muita coisa. O delegado Ney Loureiro, da 105ª Delegacia de Polícia, também estava presente e afirmou que a Polícia Civil está à disposição para instaurar inquérito policial e realizar a perícia nos veículos, desde que haja determinação e condições para o exame. Ele ressaltou, no entanto, que a perícia sobre o ônibus destruído pelas chamas pode ficar prejudicada, já que não foi realizada no local da ocorrência e pelo lapso temporal entre o fato e a solicitação do exame. Por mais difícil que seja, vírgula, o município precisa agir, vírgula, pois agora temos novamente, vírgula, assim como no fim da Petroíta e da Cascatinha, vírgula, a população em risco. Por fim, a Justiça determinou que a CPTRANS realize uma vistoria técnica minuciosa em toda a frota da TURP e apresente um relatório em até 10 dias. Os veículos que forem reprovados por falta de segurança deverão ser retirados de circulação. A ata da audiência também será encaminhada à 105ª Delegacia de Polícia para apuração de possíveis crimes relacionados ao incêndio que destruiu um ônibus no dia 1º de agosto. O veículo deverá ser preservado para a realização da perícia da Polícia Civil. E ainda nessa parte da Justiça, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pediu justamente à Justiça que rejeite o pedido do governo do Estado para adiar de agosto de 2026 para dezembro de 2028 a implantação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Petrópolis. O pedido foi protocolado na ação civil pública que cobra a implantação do equipamento na cidade imperial. Segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o governo do estado não apresentou qualquer fato novo ou motivo de força maior que justifique o adiamento da implantação da DEAN em Petrópolis, de agosto de 2026 para dezembro de 2028. A petição sustenta que o cronograma apresentado pelo governo descreve apenas etapas administrativas comuns, como elaboração de projetos, licitação e execução de obras que já eram previsíveis antes mesmo do ajuizamento da ação. Para o órgão, a demora decorre exclusivamente da condução administrativa do próprio Estado e não pode servir como justificativa para ampliar o prazo de implantação da delegacia. A gente precisa lembrar que a Lei Maria da Penha, ela prevê ali a obrigação do Estado de expandir os equipamentos especializados de defesa da mulher e de proteção da mulher. E essa lei completa 20 anos nesse mês de agosto. E aqui no Rio de Janeiro, em 2022, uma lei estadual assinada pelo então governador, ela autorizava a criação da DEAN de Petrópolis.
A manifestação também afirma que houve pouca movimentação administrativa durante mais de 3 meses após a decisão liminar. Conforme a cronologia apresentada, a ordem judicial passou a produzir efeitos no dia 6 de março de 2026, mas a elaboração efetiva do plano de ação só começou no dia 19 de junho. A Defensoria destaca ainda que diversos atos administrativos foram concentrados em menos de 5 dias, quando o prazo judicial já estava próximo do fim, demonstrando, segundo o órgão, falta de prioridade na execução da medida. Outro argumento utilizado é o crescimento dos indicadores de violência contra a mulher em Petrópolis. Com base nos dados do dossiê Mulher produzido pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, os números passaram de 2.848 ocorrências em 2023 para 3.612 em 2025, um crescimento de aproximadamente 26,8%. Para o órgão, esses números reforçam a necessidade de implantação da DEAN sem novos adiamentos. Essa demanda específica de Petrópolis, ela já é conhecida do estado do Rio de Janeiro há pelo menos 4 anos. Então, a gente não está falando de poucos meses para o estado se preparar, como o estado colocou no processo. A gente está falando de anos, sem qualquer ação concreta, por uma demanda extremamente urgente. Além de rejeitar a prorrogação do prazo, a Defensoria requer que a Justiça mantenha a determinação para que a delegacia funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana. Determine que o Estado adote medidas imediatas para acelerar a implantação, apresente relatórios periódicos sobre o andamento das obras e mantenha a aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. É importante lembrar que a verba do Fundo Nacional de Segurança Pública está disponível para a construção dessa DEAN. E é um risco considerável de perda desse dinheiro, dessa verba, se o Estado do Rio de Janeiro não utilizá-la até o final desse ano de 2026. Em nota, o governo do estado informou que vai recorrer das decisões judiciais por entender que Petrópolis já dispõe de estruturas especializadas para o atendimento de mulheres vítimas de violência. Segundo a Polícia Civil, a 105ª Delegacia de Polícia conta com um núcleo integrado de atendimento à mulher, UNIAN, com policiais capacitados e espaço adequado para acolhimento e registro de ocorrências. O estado afirma ainda que o modelo segue o padrão adotado em outros municípios fluminenses. E agora, para finalizar a parte petropolitana do nosso programa de hoje, vamos para o nosso Correio Político. Olha só, gente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovada na Câmara de Petrópolis, prevê a manutenção de, no mínimo, 2% da receita corrente líquida do município para as ações de prevenção e mitigação de desastres, que envolvem obras de contenção de encostas, estabilização de taludes, drenagem urbana e proteção de rios e córregos. A receita projetada pela Prefeitura para 2027 é de pouco mais de R$ 1.800.000. A receita corrente líquida no valor de R$ 1.807.905, aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara Municipal de Petrópolis, abre uma janela para que sejam destinados cerca de R$ 36.200.000 para a mitigação de eventos extremos. Nesse sentido, de acordo com a LOA, vai englobar uma reserva de contingência no montante equivalente até o limite de 1% da receita corrente líquida. Outro ponto de destaque do projeto é que o município realize adequações na legislação tributária em razão da reforma tributária, incluindo a adaptação ao novo modelo de tributação e ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o Imposto sobre Circulação de Serviços, o ICMS, e o Imposto de Serviços. O Executivo poderá adequar o sistema de fiscalização e arrecadação tributária e consolidar o uso da nota de serviços eletrônicas usadas nacionalmente. A LDO mantém a obrigatoriedade de separar partes para setores obrigatórios, seguindo a Constituição, ao destinar 25% para a educação e 15% para a saúde. Além disso, o Executivo poderá pedir autorização para remanejar até 30% do orçamento durante a execução da LOA.
O documento estabelece que as emendas individuais dos vereadores poderão alcançar até 1,2% da receita corrente líquida, conforme as regras constitucionais, sendo metade destinada a áreas prioritárias. Caso a arrecadação fique abaixo do esperado, a Prefeitura poderá limitar despesas para cumprir as metas fiscais, preservando gastos obrigatórios como saúde, educação, dívida pública e assistência social. O texto também determina a divulgação de informações sobre a execução orçamentária, audiências públicas, relatórios fiscais e precatórios, reforçando regras de transparência. E como eu já havia adiantado, com essas informações nós encerramos tanto o nosso Correio Político quanto o nosso primeiro bloco, é claro, focado em notícias petropolitanas. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olá, e vamos com a previsão do tempo para o fim de semana, que terá um tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol vai predominar tanto no sábado quanto no domingo, sem previsão de chuva. E o grande destaque fica para a elevação de temperaturas, que ganham força no domingo. Isso acontece por causa da atuação de uma massa de ar seco e quente sobre o sudeste, que mantém o céu com poucas nuvens, favorece a maior incidência de sol e permite um aquecimento mais intenso durante as tardes. O resultado é uma sensação de verão em pleno inverno, com máximas chegando e passando inclusive dos 30 graus em praticamente todas as cidades da nossa região de cobertura. Vamos agora para a previsão detalhada das cidades, começando por Nova Friburgo, onde o sábado será de sol com névoa fraca ao amanhecer e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 26 graus. Já no domingo, o sol aparece entre algumas nuvens sem previsão de chuva e a temperatura sobe com mínima de 18 e máxima de 29 graus Celsius. Em Teresópolis, o sábado terá sol com algumas nuvens e tempo firme. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. No domingo, o sol continua aparecendo entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros sobem ainda mais, variando entre 19 e 30 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A mínima será de 14 e a máxima de 28 graus. Já no domingo, o sol continua entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas o tempo segue firme. As temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e máxima de 30 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado. Por lá, o calor ganha ainda mais força neste fim de semana, com máximas acima dos 30 graus nos 2 dias. Em Paraíba do Sul, o sábado será de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Os termômetros variam entre 16 e 31 graus. No domingo, o sol aparece entre algumas nuvens e o tempo continua seco. A mínima será de 17 e a máxima chega a 33 graus. E para finalizar a nossa previsão para o fim de semana em Três Rios, o sábado terá sol com algumas nuvens e, como eu adiantei, não tem previsão de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 32 graus. No domingo, o sol continua predominando entre algumas nuvens. A mínima será de 16 e a máxima chega a 33 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para o fim de semana. Olha só, gente, estamos em meio a uma semana com diversas celebrações. Está sendo celebrado hoje, na realidade, o Dia Estadual da Cerveja. Já tivemos também o Dia Nacional de Combate à Hanseníase e, além disso, também tivemos o Dia Nacional da Saúde, que foi celebrado nesta quarta-feira. E nele, especialistas chamaram a atenção para a importância da prevenção e do cuidado integral com o corpo e com a mente. O yoga tem conquistado cada vez mais espaço como uma prática complementar para promover saúde física e emocional, ajudando no combate e no controle da ansiedade, das dores crônicas e da melhora na qualidade de vida. Olha só. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o bem-estar vai além da ausência de doenças e envolve físico, mental e social saudáveis. A valorização do yoga acompanha justamente essa mudança na forma de compreender o conceito de saúde. No Brasil, cerca de 37% da população convive com dores crônicas e aproximadamente 9,3% sofre com transtornos de ansiedade. Nesse cenário, práticas que unem movimento, fortalecimento muscular, respiração consciente e atenção plena ganham espaço como ferramentas de prevenção e promoção da saúde. Mais do que uma atividade física, o yoga tem sido indicado como complemento aos tratamentos convencionais. A prática ajuda a desenvolver a consciência corporal, reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida, sempre respeitando os limites e as necessidades de cada pessoa.
Segundo a professora de yoga Alessandra Pavão, cada vez mais alunos chegam às aulas por recomendação de médicos e psicólogos. Vale lembrar que o yoga não substitui tratamentos médicos, mas pode contribuir para aliviar dores, reduzir tensões físicas e emocionais, melhorar o sono e estimular hábitos mais saudáveis por meio da respiração e do movimento consciente. Cuidar da saúde não é apenas cuidar das doenças, mas criar pequenos hábitos que te ajudem a fortalecer o seu corpo e equilibrar a sua mente. E o yoga traz como proposta esse cuidado. Então comece hoje a cuidar de você. São pequenas mudanças que fazem diferença na qualidade de vida. Os benefícios também aparecem na experiência de quem pratica. Diagnosticada com esclerose múltipla, Ana Lúcia começou a fazer yoga por orientação médica para fortalecer a musculatura. Com o tempo, ela apresentou redução de dores e tremores. E para mim foi assim, dava com vinho. Eu tremia muito, não tinha força nos braços. Eu ficava muita fraqueza, muita... Agora não, eu não sei ver minha vida sem o yoga. Em Petrópolis, o yoga também tem ganhado espaço em iniciativas voltadas à promoção da saúde e do bem-estar. O Espaço Kamala, em Nogueira, oferece aulas de diferentes modalidades e atividades gratuitas para a comunidade. Já o Museu Imperial recebe, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o projeto gratuito Todo Dia é Dia de Yoga, com aulas abertas de yoga e meditação nos jardins do Palácio. Inclusive, vale destacar que essa matéria rodou justamente porque daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais sobre essa temática do yoga e também sobre a importância, é claro, para a saúde corporal e mental, mas esse é assunto para o nosso próximo bloco, para a nossa entrevista. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho mais de saúde. Isso porque a campanha nacional de multivacinação deste ano segue em todo o Brasil até o dia 1º de setembro. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir que crianças, adolescentes, adultos e idosos completem o esquema de imunização com as vacinas disponíveis e disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. A vacinação é gratuita e está disponível em todas as unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação do país. Quem estiver com a caderneta incompleta pode aproveitar a campanha para colocar as doses em dia e reforçar a proteção contra diversas doenças. O ponto alto da mobilização será o Dia D Nacional, marcado para o sábado, dia 22 de agosto. A expectativa do Ministério da Saúde é ampliar o acesso à vacinação e aumentar a cobertura vacinal em todo o país. O Ministério da Saúde destaca que todas as vacinas oferecidas pelo SUS são seguras e eficazes. Segundo a pasta, a imunização ajuda a reduzir a circulação de doenças e protege tanto quem recebe a vacina quanto as pessoas que, por orientação médica, não podem ser vacinadas. Entre as vacinas disponíveis durante a campanha estão a BCG, tríplice viral, poliomielite, rotavírus, pneumocócica, meningocócica C, influenza, Covid-19, febre amarela, HPV, varicela, DTP e as vacinas contra as hepatites A e B. Outra ferramenta disponibilizada pelo Ministério é a caderneta digital da criança, que pode ser acessada pelo celular. Por meio dela, as famílias podem consultar o histórico de vacinação, receber lembretes sobre as próximas doses e acompanhar o desenvolvimento infantil, com informações como peso, altura, perímetro cefálico e índice de massa corporal. Já a versão impressa da caderneta continua sendo distribuída nas unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é uma das principais formas de prevenir doenças e evitar a volta de infecções que já estavam controladas no país. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu nesta quarta-feira em 0,25 ponto percentual a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, que vai passar de 14,25% para 14% ao ano. A decisão foi tomada em reunião na sede do Banco Central lá em Brasília, e esta é a 4ª vez consecutiva que o comitê reduz os juros brasileiros. O Banco Central utiliza a Selic, os juros básicos da economia, como um instrumento para reduzir o ritmo da atividade econômica e, com isso, tentar controlar a inflação do Brasil.
Quando o juro sobe ou fica alto por muito tempo, o crédito encarece, ficando mais caro para quem compra no cartão, nas parcelas de produtos e no financiamento de imóveis, levando a uma perda de força no consumo. Quando há redução, a expectativa é de estímulo para a economia e de um menor risco de descontrole nos preços. Segundo a instituição, o novo ajuste gradual, de menos 0,25 ponto, é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta no próximo período. Sobre o ambiente externo, o Banco Central voltou a apontar os cenários de indefinição acerca dos conflitos armados no Oriente Médio e da incerteza sobre a política monetária em algumas economias avançadas. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia desacelerou, mas ainda segue acima do limite superior da meta, enquanto as medidas subjacentes desaceleraram para patamar ligeiramente abaixo do limite superior da meta, observou o Banco Central. E com essas informações, como já havia adiantado, encerramos mais um bloco do nosso programa. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho temos a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora,
Aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez, como já adiantei para vocês, nós vamos falar um pouco sobre yoga e, é claro, a relação da yoga com a saúde. E para isso, estamos aqui ao vivo com a Alessandra Pavão, que veio conversar um pouco com a gente. Tudo bem, Alessandra? Boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Muito obrigada pelo convite e é um prazer sempre falar sobre yoga. Um prazer te receber aqui no programa e antes da gente falar especificamente sobre a yoga em si, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Bom, eu sou Alessandra Pavão, sou professora de yoga. Eu tenho o espaço Kamala em Itaipava, Nogueira, há mais de 8 anos e lá nós trazemos vários tipos de yoga para que cada um se identifique e ache realmente a sua forma de praticar. Perfeito, Alessandra. E eu acho que um ponto bem importante da gente começar a nossa entrevista, não falando especificamente sobre a relação da yoga com a saúde ainda, mas pedir para você explicar um pouco para o nosso público o que é yoga, porque é algo que já está bem presente na nossa sociedade, mas muitas das vezes a pessoa pode conhecer de nome, mas não saber de fato o que é. Então eu vou pedir que você explique o que é essa prática. O yoga, digamos que seja uma filosofia de vida, né? É uma parte que traz para você esse conhecimento de você mesmo através do seu corpo. Temos vários passos para serem seguidos no yoga e para que você realmente se encontre, né? Além de você estar fazendo uma prática física, você está encontrando com você mesmo, através da sua respiração, através das pausas, aquele momento que é só para você. Nós temos realmente essa parte física que é muito importante. Mas, antigamente, quando se falava em yoga, as pessoas logo pensavam em alguém parado, sentado, meditando. Hoje em dia, com a mídia trazendo o yoga com uma maior frequência, vemos muitas pessoas fazendo posturas mais avançadas, às vezes estando de cabeça para baixo, e aí as pessoas hoje acham que yoga é você estar ali fazendo posturas avançadas. E eu acho que é exatamente o caminho do meio, né? É onde você sim está trabalhando seu corpo, você está trabalhando uma atividade física, mas você está trabalhando principalmente a sua mente, porque é um momento seu, é um momento que você tem contato com os seus limites, mas também tem contato com aquilo que você pode aprender e fazer melhor. Então, ele vai fazendo com que você descubra toda a sua potência mesmo, além de ser um momento de calma, de sossego, onde você realmente olha mais para você. Então, o yoga é isso, é uma prática, uma filosofia de vida, onde você, através desses passos, através da respiração, seja da parte física, você encontre o seu melhor. Perfeito. E até um ponto bem interessante da gente citar é que você mesmo disse que é uma filosofia, é um estilo de vida, o yoga, toda essa questão. E eu queria saber justamente como que ele entrou na sua vida, como que você começou a praticar toda essa maneira de viver. O yoga entrou realmente na minha vida através da parte física. Eu acho que a maioria das pessoas vão pensando
como estar melhor fisicamente. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de atividades físicas, mas teve uma fase que eu comecei a me interessar mais também por essa parte mais holística de cuidado, de mente, de saúde, de uma forma diferente. E fui fazer uma prática de yoga e eu encontrei as duas coisas ali. Então eu comecei com a minha prática pessoal e cada vez que eu ia eu gostava mais, eu me sentia melhor e eu resolvi então começar a estudar isso para poder passar para outras pessoas. E foi quando eu comecei a fazer vários cursos onde você tem muitas modalidades e às vezes específicas. Então você tem o yoga que você se prepara para dar aula para crianças, você tem o yoga para dar aula para grávidas, você tem o yoga onde você usa mais acessórios para que todos os... A gente fala que o yoga é para todos, né? Então o yoga tem que ser acessível. E então para mim ele chegou dessa forma, de conseguir integrar realmente a prática física, mas também ter essa calma na hora da prática, onde você consegue relaxar. E até um outro ponto bem interessante da gente citar é justamente que o yoga é para todos. E ele consegue se adaptar justamente às necessidades de cada pessoa, às coisas que a pessoa busca e também às possibilidades que a pessoa tem justamente nessa questão de ter uma prática específica para um público mais jovem, para um público infantil, para gestantes. Tem todo esse meio termo que o yoga consegue atingir de diferentes maneiras com diferentes práticas, não é mesmo? Exato. Lá no Espaço Câmara nós temos várias modalidades de yoga. E além das adversidades de cada pessoa, tem o seu gosto próprio, né? Então tem pessoas que gostam de uma prática mais vigorosa, tem outras que realmente gostam dessa parte onde você tem uma coisa mais suave. E eu falo que é uma experimentação para você se conhecer, ver o que se adequa mais à sua realidade. E essa parte de você também ter acessórios, também ter o olhar do professor para as suas dificuldades, para adaptar também. Às vezes você está numa turma onde você tem uma pessoa que tem uma prática mais avançada e tem uma pessoa que é iniciante, mas a gente consegue igualar isso dentro da turma, porque o professor tem esse olhar, né? Ele te traz uma variação da aula, onde todo mundo consegue se sentir bem, porque eu acho que é muito ruim você estar dentro de uma aula onde você olha e fala, nossa, a pessoa faz e eu não consigo fazer nada. Não, cada um tem o seu limite, cada um tem a sua maneira de avançar na prática e é uma conquista mesmo, né? Ela vem trazendo essa conquista a cada dia. A gente percebe que todo mundo fala que com a prática a gente está sempre melhorando. E é isso, uma constância para que você realmente evolua dentro do seu limite. E a gente pode relacionar toda essa questão da prática que leva a essa melhora ao nosso ponto principal, que é justamente a relação da yoga com a saúde que a gente tem e que é uma questão cada vez mais destacada hoje em dia. Essa questão, a yoga e essa prática corporal como um todo, não falando apenas do yoga, Sim. mas tem tudo a ver com a saúde e os benefícios são mútuos. Uma saúde melhor leva, é claro, a uma prática melhor do yoga, mas também a prática do yoga faz com que a pessoa tenha diversos ganhos no âmbito da saúde, não é mesmo? É isso. A prática, né, a constância da prática, ela vai te trazer um fortalecimento do seu corpo, ela vai te trazer uma mobilidade e a gente quer envelhecer com saúde, né? Então, não perder os seus movimentos, não perder a sua flexibilidade. E aí tem pessoas que, eu não posso fazer yoga porque eu não sou flexível. Aí que você precisa ir para o yoga para conseguir pelo menos uma flexibilidade onde você não se limite. Porque a nossa intenção é que você tenha um corpo saudável, um corpo mais forte, para que você realmente tenha um envelhecimento com saúde.
está muito ligado à sua mente também, né? Corpo saudável, mente saudável, uma pessoa que esteja em equilíbrio. Então, o yoga traz muito esse equilíbrio do seu corpo com a sua mente. E hoje tem também, né? A gente vê que a saúde hoje são 3 pilares. Todo mundo fala em corpo, fala em mente e fala em social. Então, você estar ali numa prática onde você tem outras pessoas. Eu tenho turmas ali que as pessoas se tornaram grandes amigas e que hoje fazem fora do yoga muitas coisas juntas. Então, traz essa sociabilização também. Então, realmente é um pilar que fica completo. O yoga traz ganhos em todas as frentes necessárias nessa questão da saúde. E até destacando novamente essa parte da saúde mental, que é um tópico que cada vez ganha mais destaque na nossa sociedade, com muita necessidade realmente. A saúde mental precisa ter uma atenção cada vez maior. E como você mesmo disse no início da entrevista, o yoga antes era muito relacionado a justamente essa questão da paz interior, vamos dizer assim. E é um ponto que, apesar de a gente ter outros vieses do yoga, ainda é uma questão muito importante e uma das bases dessa prática, não é mesmo? Porque, na verdade, a gente considera a prática do yoga como uma meditação ativa. Porque a parte que você está trabalhando o seu corpo, onde você está fazendo, como a gente chama os asanas, que são as posturas, você está ali olhando para você, então está focado em você mesmo. Então a cabeça vem acalmando. Nós temos a respiração, que é muito importante o tempo todo. Hoje em dia a população respira muito errada, a gente respira mais ofegante, então a gente prolonga essa respiração e esse prolongar vem ajudando a você se acalmar. E, final de toda a prática, nós temos um relaxamento. E a grande maioria fala, nossa, não queria sair daqui. Porque é isso, as pessoas precisam de pequenas pausas durante o dia para conseguir voltar para a sua rotina, que hoje em dia é tão corrida. Então, essas pequenas pausas são muito benéficas. E como você mesmo disse, Alessandra, você já tem o Espaço Kamala há cerca de 8 anos, então já tem toda uma vivência nesse meio, além, é claro, da sua vivência anterior com o próprio yoga. Eu queria perguntar para você, num aspecto mais pessoal, como é que você vê as pessoas que vão lá, vão no espaço, fazem a prática, como você vê os ganhos justamente para esses participantes? Olha, tem histórias muito bonitas. Eu falo que a gente coleciona histórias. Eu acho que a minha intenção sempre foi realmente levar bem-estar para as pessoas. Eu acho que o grande ganho é você ver a pessoa que está saindo dali e fala, nossa, tudo que eu precisava hoje. Então, você escuta pessoas que passaram a dormir melhor, pessoas que ganharam mobilidade e hoje conseguem fazer coisas dentro de casa que já não conseguiam mais. Eu tenho uma aluna, ela está com 76 anos e ela fala que a grande alegria dela é ver a parte da direção, como é diferente. Ela falou, as minhas amigas não conseguem virar para trás. Eu tenho toda a minha mobilidade. Então, assim, é muito bonito você ver que a pessoa está realmente se sentindo melhor, né? É isso, é você levar o bem-estar às pessoas. E é lógico, você fortalecendo o seu corpo, as pessoas... Yoga emagrece? Não. Ou sim. Porque depende de você, da sua consciência. Se você está ali fazendo uma coisa que está te melhorando, você quer melhorar em todas as áreas da sua saúde. Então, sim, você vai prestar mais atenção na sua alimentação, você vai ter esse foco em você de estar melhor em todas as áreas. Então, sim, pode ser uma maneira de te ajudar. E é enorme a gama de benefícios que realmente você pode encontrar praticando yoga. Perfeito. Agora, só para a gente poder ir finalizando, que o nosso tempo já está acabando, eu acho que é um ponto que é bem necessário da gente destacar. Você mesmo citou a sua aluna que tem mais de 70 anos e faz a prática do yoga, e é um ponto que eu gostaria de destacar justamente a questão da yoga para os mais jovens, ou seja, para as crianças, no público infantil, e também para as pessoas com a idade mais avançada, já lá na terceira idade.
pode ser muito benéfico tanto para as pessoas que estão ainda nessa fase do desenvolvimento, justamente para crescerem da maneira correta, vamos dizer assim, mas também para esse público com a idade mais avançada é muito importante, justamente para não criar essas limitações, como você mesmo disse, de mobilidade, e também ajuda a recuperar diversos desses pontos, não é mesmo? Exato. Nós temos, dentro das posturas, nós trabalhamos equilíbrio, fortalecimento, mobilidade, flexibilidade. E hoje em dia a gente vê a maioria das quedas de idosos é por falta de equilíbrio. Então, você realmente traz uma estrutura para esse corpo, né? E você trabalha ele como um todo, desde uma estrutura onde você tem essa estabilidade, dessa firmeza do seu corpo, até você trabalhar um equilíbrio, você trabalhar uma torção. Então, é muito completo, você trabalha realmente todas as partes do seu corpo. Perfeito. E agora, só para a gente poder finalizar, as pessoas que ficaram interessadas, querem conhecer mais sobre yoga e também, é claro, sobre o seu espaço. Tem alguma maneira delas entrarem em contato com você? Claro, nós temos as nossas mídias, né? @yoga espaço Kamala. Nós temos, lá você tem todas as informações, tem o WhatsApp e também estão convidados a conhecer, ir ao Espaço Kamala. A gente fica em Nogueira, na estrada União Indústria 7285, entre a ponte de Nogueira e ali a entrada do Trevo. Então fica bem no meio do caminho. Na estrada tem acesso fácil a ônibus, nós temos estacionamento. Então estão convidados a vir fazer uma prática, conhecer e entender o yoga exatamente no seu corpo. Perfeito, Alessandra. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer falar sobre o yoga e, é claro, falar um pouco mais sobre essa prática que é esportiva e, é claro, que gera diversos benefícios para a saúde, para o nosso público. Eu que agradeço a vocês a oportunidade e venham praticar com a gente. Perfeito, gente. E com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.